Mas se a gente fosse, eu sei que é impossível generalizar, porque cada família tem a sua organização própria, as suas particularidades, os negócios, a natureza da atividade muda, mas, via de regra, se for possível, o que você elencaria como os pilares de uma organização patrimonial, com preocupação em blindagem profissional do negócio e proteção sucessória, etc. Seria possível, falando para a audiência que pode se interessar por esse tipo de serviço, quais seriam os pontos principais? Meu foco específico é família e sucessões. Então, como a Mara falou, eu trabalho nas situações de crise, né? Na minha área... Quando o pau come, né? Basicamente. Sim, mas assim, em família, quais as situações de crise? Muitas vezes, três, né? Dissolução de união estável, separações, divórcios, falecimento e incapacidade civil. Né? Um acidente, um coma. Então, em princípio, é um olhar sobre o que acontece com a família, com a empresa, se você tem um divórcio, uma dissolução de união estável. O que acontece num falecimento ou numa incapacidade civil? Hoje, recursos médicos são extensos. Num acidente, um AVC profundo, um coma, em que você tem uma ação de interdição judicial, como é que fica a gestão da empresa? Normalmente, num acidente, num coma, o juiz nomeia um curador, que é um gestor patrimonial, bloqueia o patrimônio, né? Como é que você faz para que a companhia caminhe? E o Código Civil prevê que numa incapacidade civil serão curadores, serão gestores, o cônjuge ou o companheiro, pais e filhos. Cônjuges ótimos, mas eventualmente não é um perfil talhado para a gestão de uma companhia de capital aberto ou gestão de empresas que importam relações familiares. Né? Então, Marcelo, quando você me pergunta, no meu olhar, assim, no âmbito da organização patrimonial de um divórcio, nós estamos falando de pactos de união estável, pactos de casamento, eventualmente o regime da separação total, que não é um regime ruim, é um regime que dá arbítrio para que as pessoas constituam o patrimônio da maneira que desejar, impede que haja comunicabilidade de dívidas, que haja necessidade de autorização do outro cônjuge para prestar garantias, para atuar em negócios. Então, na base do patrimônio, pactos com relação a casamentos, né? Quando você fala de falecimento, testamento, você pode ter uma organização sucessória muito bem endereçada num testamento. E numa questão de incapacidade civil, fazer, por exemplo, uma declaração que você diga, eu, Ijo Capaz, se algo ocorrer comigo, eu quero que haja um colegiado gestor, um conselho curador que vá conduzir a empresa com tais diretrizes. Né? Esses pactos têm, essas declarações de curatela têm gestão patrimonial, cuidados pessoais, testamento vital. Então, com este enfoque, você já tem determinados documentos em que você endereça uma sucessão, né? E no outro escopo, você tem o acordo de sócios, onde você estabelece a governança da empresa, e um protocolo familiar, um conselho de família, onde você organiza a questão familiar. Então, em princípio, eu vejo duas fotografias. Uma que que cuida, documentos que cuidam do divórcio, de uma dissolução ou do casamento, das uniões em si, falecimento e incapacidade civil. E aí você tem governança sob dois ângulos. A governança da empresa, que normalmente se situa num acordo de sócios, um acordo de acionistas, um acordo de cotistas, e você tem a governança da família, que é um protocolo familiar. Bom, eu já entrei aí num... Eu vivo nesse lugar jurídico, né? Mas olha, você está falando, eu estou lembrando de um caso
E essa questão da incapacidade judicial, ela é seríssima. Terrível. Você tem que estar na mão de gente muito confiável para fazer isso para você, profissional e confiável. Porque, olha só, teve um caso que repercutiu no mundo inteiro, da herdeira da L'Oréal. A filha entrou na justiça para colocá-la com incapacidade. Por quê? Porque ela tinha 80 anos, arrumou um namorado de 60 e saíram viajando o mundo inteiro e tal. Aí a Le Point deu uma capa, aquela revista francesa, deu uma capa. Ela e o namorado dela era fotógrafo. Ela e o namorado curtindo uma praia não sei aonde no mundo e fez uma matéria cheia de fotos dos dois passeando. E a filha entrou dizendo que a mãe estava dando um monte de presentes caros para ele e tal, não sei o quê, e estava gastando, destruindo patrimônio também ali, é um certo exagero, né? Porque é a mulher mais rica do mundo, né? Então, é o seguinte, mas a filha queria impedir, elas brigaram, agora ela morreu, a mãe e tal, e a filha assumiu tudo, mas elas brigaram fortemente. Tem um outro caso, isso nos Estados Unidos, eu li o livro, o filho pegou e começou a afastar os amigos da mãe, tal, afastou, e a mãe ficou sozinha em casa com ele tirou os empregados e tal, de confiança dela, e ele assumiu e deixou ela. Aí ela estava vendo televisão e viu uma dessas festas, premiações, assim, que ela viu a nora com uma joia de esmeralda dela. Ela falou, essa joia é minha, essa joia é minha, eu estou viva, né? Cara, e aí uma amiga dela que acabou entrando na justiça, 2 amigos e tal, entraram na justiça para que ela tivesse acesso ao que ela, sabe, ainda não tinha morrido. Enfim, então tem vários, cara, tem um outro que eu me lembro também, que eu li na biografia da herdeira do Washington Post. Ela herda o jornal do pai, o pai dá de presente o jornal para ela, de casamento, ele era banqueiro e tal. E o marido dela, e ela era uma madame da alta sociedade e tal, e o marido é que toca o jornal. Ele toca o jornal. Bem, em determinado momento, o marido se mata. E aí ela se vê que ela tem que assumir, né? Ela nunca tinha trabalhado em nada, e ela tem que assumir a redação de um jornal em Washington. Não é qualquer jornal, né? Mas é engraçado, na época ele tinha uma importância regional. Ela é que faz Que dá esse salto. com o caso Watergate. A história dessa mulher é fantástica. E aí, mas voltando à história da sucessão, o que ela descobre quando o marido morre? Que o marido tinha passado as ações do jornal para a amante, que era uma repórter do jornal. Olha a situação. Aí quem ajuda ela a resolver esse caso? Warren Buffett. Também, né? Tava com uma ajuda e tanto, né? Essa história é belíssima, essa história é muito legal. Mas, enfim, essas histórias se repetem, né? Assistir, de uma certa forma, a vida dos clientes é extremamente interessante, porque, obviamente, tem que planejar, tem que organizar a governança, mas a vida acaba tendo rumos totalmente inesperados, né? Sim, e muitas vezes eles escapam às previsões da sua organização de governança. Mas acho que uma do que a gente pode chamar de moral dessas histórias aqui, embora a Mara tenha remetido a atuação da Renata a situações onde a crise já esteja instalada, é ao contrário. Acho que a principal função é você procurar... não estar no judiciário, por exemplo. Não estar numa postura de contencioso. E o melhor para isso é atuar antes que a briga comece. Exatamente. Porque quando está todo mundo em paz é bem mais fácil de conversar, né? Não sei se oportunidade é a melhor palavra, mas o ideal é isso, né? Não quero entrar, por exemplo, nas condições atuais do nosso judiciário, mas, independentemente do judiciário, o ideal é não ter um litígio, né? E é uma oportunidade ter uma construção, porque normalmente terceira geração é um enorme gargalo, né? Se você pode, a maioria das empresas passa pelo menos por sérias dificuldades quando entra a terceira geração. Então, se ter oportunidade de planejar é precioso.